Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, porque recentemente eu fiz uma busca pelos meus materiais antigos de arte e eu encontrei esse tesouro aqui, que são todos os meus sketchbooks. Então está aberta uma nova saga aqui nesse perfil, que é de tour pelos meus sketchbooks. Então vamos começar por esse sketchbook aqui. Vocês podem ver que ele já tá bem velhinho, surrado. Ele foi o meu primeiro sketchbook que eu realmente usei para desenhar e para treinar. Então ele é bem velhinho mesmo, até o elástico dele já tá bem acabadinho, mas vamos lá. E assim, gente, nem eu sei muito bem o que nós vamos encontrar por aqui. Faz muito tempo que eu não folheio esses meus sketchbooks, então a minha surpresa vai ser igual a de vocês. Então bora começar a folhear. Eu acho que eu sempre tive mania de pular essa contracapa aqui. Aqui temos o meu nome, aqui tinha o meu telefone. Eu acabei de ver e risquei, porque ainda é um número que eu uso, né? Tem umas florzinhas que eu não tô entendendo muito bem. Nessa página aqui tem uma mulher e essa frase: todos temos dias ruins, tudo bem não estar tudo bem. E aqui vocês vão ver, gente, para quem acompanha a Nanades, que muitos desenhos são parecidos com os dela. E tem alguns também que eu até copiava para treinar mesmo, sabe? Então eu acabava nem postando nem nada. E bastante desenhos que eu via no Pinterest. Eu lembro que esse aqui era bem na vibe dos desenhos que eu achava no Pinterest. Aqui eu coloquei Miss You Mom, que eu queria tatuar esse desenho aqui em homenagem à minha mãe, que já faleceu. Mas eu acabei tatuando outra coisa. Em outro momento eu mostro pra vocês, mas seria uma ótima opção. Tá bem bonito esse desenho, né? Aqui mais uma menininha. E como eu não tinha muitos materiais, gente, eu desenhava muito com caneta nanquim. Então a maioria dos meus desenhos não são muito coloridos. E se são coloridos, são iguais esse aqui, que eu colori apenas uma parte usando marca-texto mesmo, sabe? Eu desenhava bastante coisa assim, ó, flores, porque pra mim era mais fácil, né? Esse desenho aqui, ó, eu lembro quando eu postei o meu atual marido, que na época ele só trabalhava na mesma empresa que eu, ele até puxou papo comigo quando eu postei esse desenho, falando que poderia virar uma tatuagem. Enfim, não virou tatuagem, ele não tatuou, mas estamos casados. Mais florzinhas, eu amava desenhar flor. Aí eu comecei a treinar partes de rostos, né, para eu aperfeiçoar, tentar achar o meu próprio traço e tal. Partes de boca também. Aqui, ó, comecei a treinar mesmo desenhos de rosto e ter uma noção melhor de proporção, né? Mais um desenho meio abstrato. Aqui eu treinei cachinhos de cabelo. Isso aqui, gente, eu lembro até hoje que era um desafio de... Não sei se vocês já ouviram falar de Inktober, que é um desafio que os artistas fazem no mês de outubro. Basicamente, são desenhos diários que a gente fazia, cumprindo esses desafios. Era uma lista, né, com o tanto de desenhos do mês, assim, dos dias do mês. Eu lembro que esse aqui eu fiz de um desafio de alguma artista, mas eu não lembro qual artista que era. Mas aí eu fiz só esse e parei. Essa página aqui era só para teste mesmo. Aqui, gente, não tem muito o que falar. Eu acho que eu só queria rabiscar alguma coisa mesmo. Esse aqui também, ó, fazia bastante desenhos redondinhos assim, sabe? E eu amava muito mesmo fazer flores, gente. Olha, aqui acho que tem bastante flor. E eu levava esse caderninho pro trabalho, desenhava no ônibus. Isso aqui foi alguém que trabalhava comigo que me deu, não lembro quem. Tem a assinatura aqui, mas eu não consigo entender. Aí eu colei aqui só pra guardar. Várias coisinhas, flores e flores. Se você for ver, é bem traço de tatuador mesmo, né, gente? Mas jamais na minha vida que eu trabalharia como tatuadora, porque pra mim é uma responsabilidade muito grande. No meu caderno eu posso desenhar de lápis e apagar. Na pele da pessoa, não, né? Ó, eu gostava bastante de desenho abstrato, gente. Amava um isqueiro. Aqui eu lembro que eu tava treinando na faculdade, porque eu fiz faculdade de design gráfico, então tinha alguns exercícios para treinar desenho de mão, de algumas partes do corpo, e às vezes eu usava esse caderninho também
para treinar essas coisas da faculdade. Mais testes, eu lembro que essas escamas aqui era de um desenho de carpa que eu tinha que fazer na matéria de ilustração da faculdade também. Aí eu tava perdendo a dó, né, de usar o sketchbook. Aqui eu lembro até hoje que foi um desenho que eu fiz usando os lápis de cor da Faber-Castell Super Soft pela primeira vez. Aqui, gente, eu tava tentando criar um perfil de design e fazer minha logo. Esse desenho aqui é um dos meus preferidos que eu já fiz até hoje. Eu adoro, da Noiva Cadáver. Eu achei que eu soube usar muito bem o lápis de cor. Mais um com caneta nanquim. Testes, ó, fiz uma flor, metade de um rosto. Esse desenho aqui, não sei de onde que eu tirei, mas eu fazia muito desenho preto, assim, só pretão, sabe? E eu amava esses aqui, gente, amava uns desenhos mais darks, assim, sabe? E essas mini... Aí vocês já podem ver que começou a melhorar, né, gente? Ou não, ou é impressão minha. Fazia algumas coisas meio feministas também. Aí aqui eu comecei a pintar as menininhas que eu desenhava com um lápis de cor, porque era o único material que eu tinha para colorir. Então acho que daqui pra frente vai ter bastante desenho assim. Vocês podem ver que eu não sabia aproveitar as folhas, né? Porque eu fazia um desenho desse tamanho numa folha desse tamanho. Mas tudo bem, né, gente? Eu nunca tive muita dó de gastar material e gastar caderno, não. Aí eu comecei a querer treinar alguns desenhos soltando a mão, assim, sabe? Então, comecei a desenhar os rascunhos com lápis de cor, porque aí não daria para apagar. E para mim, que sou perfeccionista, era um ótimo treino. Aqui, gente, era algum trabalho da faculdade, ó, tem até o briefing aqui. Era como se eu estivesse desenhando uma arte, só que no papel. Ao invés de fazer arte no computador, o exercício era a gente fazer no papel. Mais treinos, mais uma menininha de cabelo azul. Aqui era mais alguma coisa da faculdade. Aí eu aproveitei a página para testar algumas coisas. Aí, gente, minhas menininhas eram meio tortas, né? Mas eu amava. E esses desenhos aqui eu até postava no meu perfil lá no Instagram, que está ativo até hoje e que hoje é bombado, graças a Deus. Mas nessa época eu não tinha muitos seguidores, não, mas eu postava, não tava nem aí. Olha o tamanho do pescoço, gente. Mas assim, eu não fico olhando com um olhar muito crítico, porque eu estava aprendendo, né? Era o meu primeiro caderno. Aí esse desenho aqui, eu realmente desenhei a Nanatsu, não ficou nada parecido, a não ser pelo cabelo rosa. E sim, gente, eu era muito fã da Nanatsu. Aí aqui, ó, era pra eu seguir o Inktober do Mateandro. Ele fazia desenhos, assim, mais realistas. E eu acho que eu não consegui seguir, né? Aqui, pra mim, é um dos desenhos mais lindos que eu já fiz também. Era a Sansa do Game of Thrones. Gente, vou até aproximar pra vocês verem. Olha os detalhes. A coroa dela, nossa, muito lindo. Acho que é um dos meus desenhos preferidos até hoje. Aí tem mais desenhos de menininhas. E eu fazia bastante em pose, assim, meio de lado ou só de frente, porque era a única coisa que eu conseguia desenhar. E aqui eu comecei a desenhar corpinhos. Gente, não é meu forte desenhar corpo até hoje, tanto é que eu acho que eu nem dei muita sequência nesse estilo de desenho. Comecei a treinar cenários. Também não levei muito pra frente. E esse desenho aqui é um personagem dela, que inclusive quando eu postei essa foto desse desenho, ela curtiu, então tem lá esse post no meu Instagram até hoje com a curtida dela. Quase chorei quando ela curtiu, porque ela era minha deusa master. Mais menininhas, rostinho. Aqui eu tava desenhando meio na vibe de croquis. Fiz mais uma mulher. E aí vocês podem ver que proporção é zero, né, gente? E aqui eu treinava bastante, ó. Aí aqui acho que era mais um desenho de Inktober que eu fiz. Esse aqui também. Fazia bastante desenhos com frases. Aqui, gente, parece que ela tá com a cabeça quebrada, né? Fiz essa fadinha aqui. Eu não gosto muito desse desenho. Eu vendo agora... Ai, gente, agora que eu tô vendo, ó. Esses desenhos todos são de Inktober. Olha, agora que eu tô vendo. Era pra desenhar
algo do Tim Burton, aí eu desenhei essa personagem. Aqui era a Quarta Rosa, eu desenhei essa aqui. Então, vocês podem voltar aí e ver pela descrição aqui o que significava. Aqui era uma fada, ó. Então, realmente eu tentei seguir, mas eu nunca consegui completar o Inktober todo. Aqui era um trabalho de ergonomia da faculdade. E chegamos ao fim, não tem mais nada. Restaram algumas folhas desse sketchbook, mas eu amei mostrar ele para vocês. E nós temos mais uns 7 sketchbooks aqui que eu vou gravar vídeo um por um mostrando todos os detalhes para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar seu like e comentar porque me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.